Olá, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de física. Hoje nós vamos para a aula número 77, ok? E essa dica musical aqui, ó, do Iron Maiden, sensacional, hein? Muito boa. Depois assistam ao vídeo, essa música que é bem interessante, a letra dela é muito interessante, vocês vão gostar bastante. Nós vamos entrar agora numa outra sequência de aulas que são impulso, quantidade de movimento, teorema do impulso, método gráfico, e assim por diante. Então, eu vou dar um parecer rápido do que nós vamos ver. Nessa aula de hoje, aula 77, nós vamos introduzir o conceito de impulso, quantidade de movimento. A aula 78 fala sobre teorema do impulso, que vai casar isso aqui, ó, impulso com a quantidade de movimento. Casando os dois, nós formamos o teorema do impulso. E a aula 79, nós vamos usar o método gráfico para o cálculo do impulso. Então, na verdade, na realidade, vocês vão aprender 3 métodos para se calcular o impulso. Nessa aula 77, pela formulinha normal, na aula 78, pelo teorema do impulso, e na aula 79, pelo método gráfico, ok? Então, vamos lá, caderno 4, aula 77, página 106. Conceito de impulso. Quando alguém dá um chute em uma bola, olha que eu tenho uma bola, o pé da pessoa aplica uma força nesta bola. Então, estou supondo esta força horizontal e para a direita. O pé da pessoa fica em contato com a bola um certo intervalo de tempo ΔT. O produto da força que ele aplicou na bola vezes o tempo de aplicação dessa força, ou seja, o tempo que o pé ficou em contato com a bola, nos fornece o impulso que esta pessoa, que este jogador forneceu a esta bola, tá? Então, aqui no caso, a força horizontal e para a direita, o impulso também horizontal e para a direita. Portanto, nós definimos impulso como sendo o produto da força vezes o tempo de aplicação desta força. Unidades do Sistema Internacional. Força, vocês já sabem, é dada em Newton. Tempo também, vocês já sabem, é dado em segundos. Portanto, impulso é Newton vezes segundo. Logo, unidade de impulso no sistema internacional, Newton vezes segundo, ok? O que é quantidade de movimento? Quando esta bola recebeu aplicação de uma força, ela vai ficar, por exemplo, ela vai adquirir, por exemplo, uma determinada velocidade. Todo corpo que tem velocidade, vocês já aprenderam nas aulas anteriores que um corpo que possui velocidade, claro, em relação a um determinado referencial, esse corpo possui uma energia de movimento chamada energia cinética, que representamos por mv² sobre 2. A partir de agora, todo corpo que possui velocidade, nós vamos dar a este corpo, representar esse corpo com 2 grandezas, uma escalar, que é a energia cinética que vocês já aprenderam, e uma grandeza vetorial, que é a quantidade de movimento. Portanto, esta bola tem velocidade? Sim, tem velocidade, então ela tem uma quantidade de movimento que é dada por massa da bola, no caso, vezes a sua velocidade. Sistema Internacional de Unidades, massa, quilograma. Velocidade, metro por segundo. Quantidade de movimento, então, é uma unidade de massa, quilograma, vezes uma unidade de velocidade, metro por segundo. Portanto, a unidade de quantidade de movimento é quilograma vezes metro por segundo. Basta multiplicar as 2 unidades aqui, ok? Gente,
Detalhe importantíssimo. Impulso e quantidade de movimento são grandezas vetoriais. Estamos trabalhando com vetores. Vetor tem módulo, direção e sentido, tá? Eu coloquei aqui um exemplo só para a gente calcular o módulo, tá? Dos vetores. Então, por exemplo, esta bola tem massa 1 quilograma. Alguém aplicou nesta bola uma força de 10 newtons durante um tempo de 2 segundos e ela adquiriu uma velocidade de 2 metros por segundo. Qual o impulso que foi produzido nesta bola? Impulso, força, vezes o tempo. Força, 10 vezes o tempo, 2, 20 newton vezes segundo. Qual a quantidade de movimento da bola? É o produto da sua massa pela velocidade. Massa da bola, 1 quilograma. Velocidade, 2. 1 vezes 2, a quantidade de movimento da bola, 2 kg vezes metro por segundo. Aqui eu só falei o módulo, tá? O número, quanto vale o impulso e a quantidade de movimento. Não me preocupei aqui com direção e sentido, tá? Se pedisse, por exemplo, direção e sentido do impulso, aqui na figura, ó, impulso, 20 newton vezes metro, é um módulo ou intensidade. Direção, horizontal, sentido da esquerda para a direita. Nós vamos trabalhar agora com vetores, ok? Na aula 78, tá? Antes de fazer os exercícios dessa aula, eu costumo já falar os 3 métodos para vocês, que eu acho bom já ficar tudo na cabeça de vocês, e depois a gente faz os exercícios dessa aula. A aula 78, que é a próxima, está na página 110, já fala do teorema do impulso. Ele vai casar o impulso com a quantidade de movimento. Então, eu coloquei um exemplo bem fácil aqui, ó. Tem uma bolinha com uma determinada velocidade inicial, chamei de VI. Alguém vem e aplica uma força nesta bola, ela adquire uma velocidade e depois de um determinado tempo, essa bola adquiriu uma velocidade final VS. A aceleração adquirida pela bola, vocês já aprenderam a calcular lá no início do ano. O que é aceleração? Variação da velocidade da bola, velocidade final menos a inicial, dividido pela variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. Muito bem. Se eu apliquei uma força na bola e essa força atuou durante um certo intervalo de tempo, então eu tenho o impulso produzido na bola, que é o produto da força vezes o tempo. Nós vamos desmembrar esta fórmula. O que é força? Pela segunda lei de Newton, produto da massa pela aceleração. Portanto, o impulso ficou massa vezes aceleração vezes a variação do tempo. Massa, copiei aqui, massa. Aceleração é o quê? Olha aqui, ΔV sobre ΔT. E vezes o tempo ΔT, só copiei. ΔT aqui, cortou, sobrou massa vezes variação da velocidade. O que é variação da velocidade? Está na figura. Velocidade final menos a inicial. Está aqui, ó. Coloquei entre parênteses. Distribuir massa vezes velocidade final, está aqui, menos massa velocidade inicial, está aqui. Mas espera aí, o que é o produto da massa pela velocidade? Vimos na página anterior, ó, vou voltar. Produto da massa pela velocidade é o quê? Quantidade de movimento. Portanto, olha, massa vezes velocidade final é a quantidade de movimento final. Massa vezes velocidade inicial é a quantidade de movimento inicial. Ou seja, eu posso calcular o impulso
pela variação da quantidade de movimento. Vocês sabem na física que sempre alguma coisa final menos alguma coisa inicial, nós chamamos de variação. Então, quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial é uma variação de quantidade de movimento, tá? Portanto, podemos também calcular o impulso pela variação da quantidade de movimento. Então, o que eu faria aqui, ó? Quantidade de movimento final da bola. Pego a massa da bola, ó, e multiplico pela velocidade final. E subtraio a massa da bola vezes a velocidade inicial. Quando eu fizer essa conta, eu acho o impulso. Cuidado, gente. Isso aqui, ó, tá tudo na horizontal, mesma direção e mesmo sentido. Mas impulso é uma grandeza vetorial. Impulso e quantidade de movimento são grandezas vetoriais. Portanto, olha um exemplo aqui, ó. Faz de conta que aqui eu tenho um objeto se deslocando nessa direção e nesse sentido com velocidade inicial. Pode ser, por exemplo, uma bola de vôlei. Aí a bola está vindo assim, aí o jogador dá uma cortada, ó, e varia, muda a direção da bola. Então, a inicial era essa, a final é essa. Você vai poder fazer isso aqui, ó, isso menos isso simplesmente? Não, por quê? Porque aqui, ó, vocês estão vendo que a velocidade inicial e a final, elas formam um ângulo de 90 graus. Então, a quantidade de movimento inicial, massa vezes velocidade inicial, ó, é um vetor horizontal e para a direita. A quantidade de movimento final, massa vezes velocidade final, é um vetor, ó, vertical e para baixo. Eles formam 90 graus. Formou 90 graus, você tem que aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Então, nessa situação, o que você faria? O impulso, que é a hipotenusa, ó, impulso ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos. Quantidade de movimento inicial ao quadrado, mais quantidade de movimento final ao quadrado, tá? Vamos supor aqui, ó, que a bola tem uma massa m e uma velocidade inicial e final iguais e valem v. É um exemplo, tá? Então, o que é a quantidade de movimento inicial? mv ao quadrado, quantidade de movimento final, mv ao quadrado. Aqui eu tenho 2 vezes mv ao quadrado, como o impulso está ao quadrado, raiz quadrada de mv ao quadrado, mv, e raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Portanto, o impulso aqui seria a raiz quadrada da massa da bola vezes a velocidade. Então, muito cuidado, quando nós entrarmos na aula 78, nós vamos trabalhar com o teorema do impulso. Nós vamos calcular o impulso pela variação da quantidade de movimento, e vocês vão ter que reparar direitinho no quê? O ângulo que eles formam, beleza? E a aula 79, na página 115, é a mais fácil que tem, que é o método gráfico. Toda vez que o problema te der um gráfico da força em função do tempo, para calcular o impulso, é a maneira mais rápida e prática, área da figura, tá? Então, por exemplo, eu faço de conta que essa força aqui, ó, vale 20 newtons, esse tempo T1 inicial, 2 segundos, esse tempo final T2, 5 segundos. Como é que eu calculo o impulso? Área da figura. É um retângulo, base vezes altura. A base vai de 2 a 5, vale 3. A altura vale 20, deu 60. Portanto, o impulso, 60 newton vezes segundo. Esse será o conteúdo da aula 79, ok? Então, eu já falei para vocês direto os 3 métodos. Fácil, extremamente fácil. Fácil, né, pessoal? Bem tranquilinho, né? Muito bem. Aqui, ó, para finalizar, eu coloquei um painel de um monte de coisa que vocês viram já, tá? Tudo aqui, grandeza escalar, tudo aqui, grandeza vetorial. Vocês aprenderam que trabalho era o produto da força pelo deslocamento. E se tinha ângulo entre a força e o deslocamento, o cosseno do ângulo. Isso aqui era uma grandeza escalar. Impulso, força vezes o tempo.
grandeza vetorial. Aqui, trabalho é a força multiplicada pelo deslocamento. Aqui, o impulso é a força multiplicada pelo tempo. Depois vocês viram que todo corpo que tem velocidade tem uma grandeza escalar chamada energia cinética. Agora vocês aprenderam que todo corpo que tem velocidade tem uma grandeza vetorial chamada quantidade de movimento. Aí nós casamos isso com isso, ó. Trabalho com a energia cinética, formamos o TEC, Teorema da Energia Cinética, diz que o trabalho é a variação da energia cinética. Hoje nós casamos o impulso com a quantidade de movimento. Então, o impulso é a variação da quantidade de movimento, aquilo que eu terminei de falar para vocês. Para finalizar, toda vez que você tem um gráfico, olha aqui, da força pelo deslocamento, a área nos fornece o trabalho. Toda vez que você tem um gráfico da força em função do tempo, a área nos fornece o impulso, tá? Então, às vezes você pega um exercício de vestibular, você não sabe nem como começar, mas ele está falando de forças, está falando de deslocamento, você segue essa linha. Mas se ele está falando de forças e está falando de tempo de aplicação das forças, você segue esta linha. Então, nós temos aí um resumão de grande quantidade da matéria, muito importante, e isso sempre cai muito em vestibular, ok? Agora sim podemos ir para os exercícios dessa aula, tá? Então, nós vamos fazer os exercícios da aula 77, que são apenas conceito de impulso e quantidade de movimento. Caderno 4, olha aqui embaixo, página 108. Primeiro, pai e filho são aconselhados a correr para perder peso. Para que ambos percam calorias na mesma proporção, o instrutor da academia sugeriu que ambos desenvolvam quantidades de movimento com módulos iguais. Ou seja, pessoal, a quantidade de movimento do pai deve ser a quantidade de movimento do filho. O pai tem massa 90 quilogramas e corre com velocidade 2 metros por segundo. O filho tem massa 60 quilogramas, ele pede a velocidade do filho. O que eu fiz aqui? Quantidade de movimento do pai igual a quantidade de movimento do filho. O que é quantidade de movimento? Produto da massa pela velocidade. Massa do pai vezes velocidade do pai. Massa do filho vezes velocidade do filho. Tudo foi dado no texto. Massa do pai, 90. Velocidade do pai, 2. Massa do filho, 60. Velocidade do filho, não sei. 90 vezes 2, 180, que dividido por 60 vai dar 3 metros por segundo. Portanto, a velocidade do filho, que o filho deve desenvolver, 3 metros por segundo, alternativa C. Exercício número 2. Analise as afirmativas a seguir com relação a um corpo de massa M percorrendo uma circunferência de raio R com movimento uniforme. Movimento uniforme, velocidade de módulo constante, ok? Primeiro, o corpo possui aceleração de módulo constante e diferente de zero. Verdadeiro. Por quê, pessoal? Todo corpo que executa um movimento circular, seja uniforme ou não, ele tem pelo menos uma aceleração. No movimento circular e uniforme, tem uma aceleração, que é a aceleração centrípeta. Massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Então, essa aceleração, é claro, que não é zero. Portanto, a número 1, verdadeira. Só para lembrar, se o movimento for circular, acelerado ou retardado, além de ter aceleração centrípeta, tem também aceleração tangencial, ok? Número 2, a quantidade de movimento do corpo é constante durante todo o movimento.
Cuidado, quando ele diz apenas a quantidade de movimento, ele está querendo dizer o vetor quantidade de movimento, módulo, direção e sentido. Quer ver? Vamos voltar nessa figurinha aqui, ó, que eu já expliquei aqui atrás, ó, movimento circular e uniforme, tá? A velocidade aqui pode ser 10, aqui continua sendo 10, o módulo é constante, mas o que aconteceu aqui, ó? Aqui a direção é horizontal, aqui a direção já mudou para vertical. Se mudar qualquer um dos fatores, módulo ou direção ou sentido, eu já não posso mais dizer que é constante. Portanto, quando ele diz aqui no item 2, ó, a quantidade de movimento do corpo é constante, errado, variou a direção. Então, a número 2, falsa. 3, a energia cinética permanece constante durante todo o movimento. Gente, energia cinética é grandeza escalar, não tem direção, não tem sentido. O que é energia cinética? Massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Em todos os pontos vai ser sempre o mesmo valor. Portanto, a número 3 é verdadeira. Então, são verdadeiras a 1 e a 3. Isso está na alternativa B de bola. Exercício número 3. Em uma partida de futebol, só um minutinho aqui. Um golinho para a água. E mais um trechinho de Iron Maiden, hein? Em uma partida de futebol, a bola é lançada na grande área e desviada por um jogador da defesa. Nesse desvio, a bola passa a se mover perpendicularmente à direção da velocidade com que a bola atingiu o jogador. Gente, perpendicular, 90 graus. Olha aqui, peguei a fotografia aqui, uma foto do fabuloso Cristiano Ronaldo, né? A bola tá vindo aqui, ó. Velocidade inicial da bola ou produto da massa pela velocidade, a quantidade de movimento inicial da bola. O Cristiano Ronaldo cabeceou a bola e fez com que ela desviasse perpendicularmente 90 graus, ó. Então essa é a velocidade final da bola. Este é o vetor quantidade de movimento final da bola. Sabe-se que as quantidades de movimento imediatamente antes e imediatamente depois do desvio têm o mesmo módulo P. Então, ele disse que a quantidade de movimento inicial é igual a P, e ele disse que a quantidade de movimento final também é igual a P. Ele disse que inicial e final são iguais em módulo. Claro, mudou a direção, como vocês estão vendo aqui. Letra A, qual o módulo do vetor variação da quantidade de movimento da bola durante o referido desvio? Então, eu coloquei aqui, ó, na letra A, variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a inicial. Cuidado para não fazer P menos P igual a zero, hein? Muitos alunos cometem esse erro. Seria P menos P igual a zero se fosse uma grandeza escalar. Como é uma grandeza vetorial, então eu coloquei aqui, ó, quantidade de movimento final, ó, vertical e para cima, tá aqui, ó. Só copiei. E o problema disse que ela vale P, menos quantidade de movimento inicial, tá? Então, a quantidade de movimento inicial é um vetor, ó, horizontal para a esquerda. Como aqui é menos quantidade de movimento inicial, lembra vetor oposto, basta você trocar o sentido. Então, ao invés de você colocar horizontal para a esquerda, você coloca horizontal para a direita. Esse é o vetor quantidade de movimento inicial, é o vetor oposto. O que eu faço agora? Ó, os vetores formam 90 graus, eu aplico a regra do paralelogramo. Traço a paralela, onde cruzou tem o vetor resultante. Essa é a variação da quantidade de movimento pedida. Isso daqui é 90 graus, teorema de Pitágoras. Variação da quantidade de movimento, que é a hipotenusa, ó, em verde,
ao quadrado, soma dos quadrados dos catetos. Aqui a quantidade de movimento inicial, que é P, e aqui, ó, que é igual a isso, é a quantidade de movimento final, que é P também. P ao quadrado mais P ao quadrado, 2P ao quadrado. Como isso está ao quadrado, eu tiro a raiz quadrada disso. Raiz quadrada de P ao quadrado, P. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Portanto, o que ele pede na letra A, o módulo da variação da quantidade de movimento, resposta a raiz quadrada de 2 vezes P. Vocês sabem que o módulo da variação de quantidade de movimento é o impulso, né? Que nós vimos já que é da próxima aula. Então, na realidade, nós calculamos o impulso aqui, ok? Esse foi o impulso dado pela cabeça do jogador na bola. Ele deu um impulso para cá, fez com que a bola desviasse dessa direção para essa direção, ok? O que nós calculamos foi o impulso, então. B, sendo E a energia cinética da bola, imediatamente antes do desvio, qual a variação da energia cinética da bola ao ser desviada? Gente, variação de energia cinética final menos a inicial. Energia cinética é o quê, pessoal? Energia cinética é grandeza escalar, tá? Se a quantidade de movimento inicial, mv, era igual à quantidade de movimento final, mv, as energias cinéticas, o que é energia cinética? Massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Tanto a inicial como a final serão iguais. Na hora de você fazer final menos inicial, aqui realmente dá zero. Portanto, a resposta do item B, variação da energia cinética igual a zero. E vamos para o último exercício dessa aula. Exercício número 4. O funcionamento do gerador eólico é baseado na interação entre suas pás e o vento. Nessa interação, as pás do gerador funcionam como defletores para a massa de ar incidente. Durante a interação, o vetor quantidade de movimento do ar, que ele chamou de Q inicial, tem a orientação alterada para a quantidade de movimento do ar refletido, que ele chamou já de Q final, pela presença das pás, conforme mostrado na figura a seguir. Então, eu tenho aqui a quantidade de movimento inicial, o vento chegando aqui, as pás desviam para essa direção, essa quantidade de movimento final. A variação da quantidade de movimento da massa de ar incidente sobre as pás faz com que elas girem em torno do seu eixo, gerando energia elétrica. Tal variação na quantidade de movimento do ar, ΔQ, é expressa por ΔQ, quantidade de movimento final, menos a inicial. Isso é a variação da quantidade de movimento. Ele não disse, mas nós já vimos que o impulso é a variação de quantidade de movimento, né? Nesse sentido, a composição de vetores que melhor representa a variação da quantidade de movimento do ar está representado por... O que eu fiz, ó? O que é ΔQ? Quantidade de movimento final. Peguei este vetor aqui, ó, quantidade de movimento final, recortei e transferi para cá, ó. Olha ele aqui, ó. Quantidade de movimento final, tá vendo? Igualzinho, ó. Esse vetor é a quantidade de movimento final, ó, igualzinho a esse. É como se eu tivesse recortado daqui e transferido para cá. Muito bem. O que eu tenho que fazer agora, ó? Menos a quantidade de movimento inicial. Cuidado, vetor oposto, ó, negativo, menos. Então, eu peguei este vetor aqui, recortei, só que eu inverti o sentido. Em vez de horizontal para a direita, o vetor negativo é horizontal para a esquerda. Olha ele aqui, ó, horizontal e para a esquerda. Tá vendo? Aí no caderno de vocês, ele usou a regra do polígono. Aqui eu estou usando a regra do paralelogramo.
certo? Já já eu explico a do polígono para vocês também, para recordar. A do paralelogramo, a gente coloca os dois vetores saindo do mesmo ponto. Então, este é o vetor quantidade de movimento inicial oposto. Paralela, paralela, onde cruzou eu tenho o vetor quantidade de movimento, que seria o impulso. Então, a alternativa aí que vocês têm, o vetor quantidade de movimento, esse aqui, ó, representado na minha figura em verde, no caderno de vocês está na alternativa C. Muito bem, se vocês quisessem ter feito pela regra do polígono, o que vocês fariam? Quantidade de movimento final, tá aqui, ó, quantidade de movimento inicial, isso vocês colocariam aqui, ó, onde termina uma seta, já emenda a outra. Aí, emenda da primeira até a última, daria essa figura da mesma maneira. Ok, pessoal? E fiquem com mais um trechinho do fabuloso Iron Maiden. Bye, bye!